Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um semestre letivo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Paula, sou gestora da Faculdade Anhanguera aqui de Nova Odessa. A gente está sempre em contato com vocês pelo WhatsApp, né? Quando alguém precisa de ajuda, precisa de alguma orientação, alguma informação, né? A gente está sempre respondendo as mensagens no WhatsApp. Mas, pessoalmente, nem todo mundo ainda me conhece, né? Então, a gente vai ter um contato um pouco mais estreito a partir desse momento. Vou mandar as informações sempre para vocês nos grupos dos alunos, né? Estão separados por início, né? Por semestre. Para cada início, a gente tem um grupo novo para administrar, para enviar os recados, oportunidades de vagas de emprego e estágio que a gente recebe, né? E a gente vai estreitando aí os nossos contatos, tá bom? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito do portal do aluno e para os alunos que já são um pouquinho mais antigos, né, quem iniciou em semestres anteriores a este, que as aulas iniciaram em 5 de agosto, né, agora de 2024, uma mudança no período das provas, tá bom? Então esse vídeo serve para todo mundo, porém com uma ressalva com relação à informação das provas. Na hora que eu chegar nesse momento da explicação, eu dou um alerta aqui para chamar a atenção dos alunos mais antigos, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar melhor a minha explicação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, é só chamar a gente no WhatsApp, né, enviar mensagem, ou vir pessoalmente, enfim, de alguma forma, para que a gente possa ajudar vocês e orientar da melhor maneira possível, tá bom? Vamos lá. Então, vamos iniciar aqui pelo portal do aluno. Quando vocês... Não vou entrar naquele mérito de cadastrar a senha, o usuário, né, no primeiro acesso, isso daí todo mundo já fez, né? A gente já está em curso, né? Mesmo os alunos que iniciaram recentemente. Então, todo mundo já tem acesso ao portal do aluno. Eu estou usando aqui um portal como modelo de pedagogia, uma aluna que já está na 6ª matéria, tá vendo? Ó, mas é só para mostrar, tanto faz se você está na primeira, na segunda, na 6ª, na 20ª, não importa, tá bom? É uma informação que serve para todo mundo. Clicando em acessar, você acessa suas disciplinas e tem acesso às informações referentes a prazo, né? Enfim. Então, nessa tela aqui, vou deixar parado, porque eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o modelo acadêmico. Então, a nossa disciplina, ela é dividida em 4 unidades. Cada unidade dessa aqui representa uma semana. Então, a gente estuda cada disciplina em 4 semanas, em 4 unidades. Dentro de cada unidade, tem uma flechinha aqui para frente, ó. Ela é dividida em 4 aulas e uma aula de revisão, uma aula de encerramento de conteúdo. Toda unidade é dessa forma. A unidade 2 tem 4 aulas e a aula de revisão. A unidade 3, mesma coisa. Então, você tem que fazer as aulas e a revisão dentro de uma semana, porque essas aulas e a revisão correspondem à unidade 1. Depois, na próxima semana, vamos supor que hoje a gente está começando a unidade 1. Então, você vai fazer de segunda até no sábado, no domingo, depende do seu tempo, o estudo de todo o conteúdo da aula 1, 2, 3, 4 e a revisão, que é a 5. Segunda-feira que vem, a gente vai iniciar a unidade 2. Então, de segunda até no domingo, da maneira que você achar melhor, você vai realizar todo o conteúdo da unidade 1, 2, 3, 4 e 5, e assim por diante. Todas as aulas de cada unidade devem ser feitas dentro de uma semana, tá? Todas as aulas têm a videoaula, tem material de apoio, questão de leitura, né? Parte de texto mesmo, as questões, que são os exercícios, um saiba mais, e as referências bibliográficas, quer dizer, de onde aquele material foi colhido, né? Como foi elaborado, baseado em que foi elaborado, tá? E na aula de encerramento, a gente tem o vídeo de encerramento, o material didático,
que eles chamam de... Um é ponto de partida, o outro é ponto de chegada. As questões da unidade, né? E o vamos praticar, que tem um case e mais um assimile. E tem uma aula ao vivo, né, por mês, por encerramento de disciplina, uma aula referente ao conteúdo geral, né, das 4 unidades que foram ensinadas dessa disciplina, tá bom? Depois, olhando então isso no portal, né, colocando em prática o que a gente viu ali na primeira explicação, no primeiro momento, a gente vê aqui, por exemplo, a disciplina Fundamentos da Educação. Descendo um pouquinho a tela, você já vê aqui, ó, conteúdo disponível em PDF para você baixar para fazer a leitura. E, na sequência, as 4 unidades, olha. Cada unidade dessa é uma semana. Então, quando você clica aqui, você vê aula 1, 2, 3, 4 e 5, que vai ser a revisão. Então, todo esse conteúdo da aula 1 a 5 tem que ser feito, por exemplo, de hoje até no domingo, dentro dessa semana. Na segunda-feira que vem, a gente começa a unidade 2, que tem aula 1, 2, 3, 4, 5 do mesmo jeito. Ah, e os exercícios, né? Esqueci de falar. Então, tem as 5 aulas e o exercício para você fazer até no domingo. Na outra semana, começa a unidade 3 e assim por diante. Então, você vai ter todo o conteúdo realizado e baixando aqui no PDF também, automaticamente o sistema recebe o download, né? Você pode deixar salvo aí, renomeia, né? Porque normalmente ele vem com um monte de letras e números, ó. Então, ó, esse arquivo tem 158 páginas. Aqui no Polo, a gente faz o trabalho de impressão desse material, encadernação, para ele virar um livro realmente. Tem gente que gosta de ler, né? No papel, grifar, anotar, e não só ficar lendo na tela do computador. Então, a gente faz aí esse trabalho de impressão também, tá bom? Não é obrigatório, né? É só uma dica aí para quem quiser, tá? Então, olha, tem todo o conteúdo aqui que está distribuído dentro dessas aulas aqui, ó. Quando ele abre, isso lá, ele abre o texto, tá vendo? É o vídeo, só o vídeo, né? Claro que não tem lá naquele arquivo, porque aquele arquivo é um PDF. Então, tem todo o texto que tem lá, ó, tem nesse PDF que vocês baixam, tá vendo? Ó, tem a mesma imagem, tudo igualzinho, ó. Tá vendo? É bem interessante também para quem gosta do material escrito, impresso, tá? Então, terminando de estudar todas essas unidades e essas aulas de cada unidade, você vai chegar no período de provas. Para realizar a prova, você tem que ter, no mínimo, 75% desse conteúdo todo realizado. Se você tiver menos que 75%, você não vai conseguir fazer a prova, mesmo que esteja dentro do período de provas, tá? Só vai habilitar a prova para você se você estudou, se tiver 75%. É como se fosse a sua frequência na aula. Você só pode realizar a prova se você frequentou as aulas, 75% dela, tá? Da carga horária exigida. Aí, o período de provas é que teve uma alteração. Então, atenção aqui para os alunos mais antigos, semestres anteriores. Quem iniciou agora, dia 5 de agosto, já pega a regra nova, né? Quem iniciou antes de 5 de agosto, quer dizer, o ano passado, no começo desse ano, né? Enfim, é que vai perceber essa alteração aí no portal, tá? Então, aqui em cima, a gente tem os períodos, ó. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no slide 2, ó, como era o modelo avaliativo antes. Deixa eu dar um zoom para ficar bem nítido para vocês verem. Então, o aluno tem 4 semanas para completar o material didático e mais 30 dias após a conclusão da disciplina para realizar a prova. Então, ele vinha estudando a semana 1, a semana 2, a semana 3 e a semana 4, com a leitura, as videoaulas e os exercícios. Quando tem trabalho, quer dizer, na disciplina que é elegível, não é em toda a matéria, né? Então, realiza o trabalho e beleza. Terminando a semana 4, ele entrando na semana 5, ele ia ter a 5, a 6, a 7, a 8, ou seja, 4 novas semanas, um mês,
para fazer a prova, e se fosse necessário, ele teria a recuperação dentro desses 30 dias, dessas 4 semanas. Então, era uma sequência, né? Terminava o período de estudo, se ele tivesse 75% de completude, iniciando a 5ª semana, ele teria mais um mês, o mesmo período que ele teve para estudar, ele teria para fazer a prova, e caso ele não alcançasse a pontuação suficiente para ser aprovado na disciplina, que é 60 pontos, ele teria direito à prova de recuperação. Agora, com a nova mudança, passa a valer esse daqui, ó. Vou colocar só o azulzinho por enquanto. Tá bem certinho na tela. Cortei a data aqui, ó. Tá vendo? Disciplinas que iniciam a partir do dia 5 de agosto, ou seja, para quem inicia, né, uma nova matéria, ou para os novos alunos agora, a partir do dia 5 de agosto. Então, mantém a sequência de estudos, igual a gente conversou, sobre cada unidade ser em uma semana. Semana 1, unidade 1, semana 2, 3 e 4, enfim. Mesma coisa, o livro, que é a leitura, os videoaulas, exercícios, quando tiver o trabalho para entregar, tudo certo. A diferença é aqui, ó, no esquema de provas. Então, na 5ª semana, você vai ter uma semana, a semana 5, para realizar a prova de primeira chamada. Essa é a mudança. Você não tem mais um mês, agora você tem uma semana. Por quê? Acrescentou essa prova aqui, ó, a prova de segunda chamada, na 6ª semana, uma única semana também. Quando o aluno deve realizar a segunda chamada? Quando ele não fez a primeira. A primeira chamada, ela é gratuita, fica disponível na sequência da semana de estudos. 5ª semana, ai, Ana, eu perdi a prova, eu esqueci, eu não fiz essa semana. E agora? Você tem que solicitar a prova de segunda chamada, vai ter uma opção lá no seu portal para você só selecionar, né, que você deseja realizar a segunda chamada, e automaticamente a taxa, cada matéria vai ter um valor, tá? Eu acho que tem um teto, é a R$ 58,00 e alguns centavos o valor da segunda chamada, mas pode ter variação para menos, de acordo com as disciplinas, tá bom? Mas vamos pensar que todas elas custam, para facilitar aí, R$ 58,00. Então, você solicitou essa prova de segunda chamada, automaticamente esses R$ 58,00 vai ser jogado no seu boleto da próxima mensalidade para ser pago. Você não precisa pagar na hora, tá bom? Uma vantagem. E aí você vai ter, então, na próxima semana, na semana 6, a realização da prova de segunda chamada. Mas, Ana, e se eu fiz a primeira chamada, beleza? Beleza, você não vai fazer a segunda. Só faz a segunda quem não fez a primeira, perdeu o período da primeira. Aí, se você fez a primeira ou fez a segunda, tanto faz, e você ainda não tem pontuação suficiente, você vai ter direito à recuperação gratuita, igual sempre foi, na 8ª semana. Então, aqui, ó, a gente ficou com uma lacuna vazia, que seria a semana 7. Então, essa semana 7 ficou vaga, que é para você poder relembrar o conteúdo, estudar de novo, reforçar aí os conceitos que você teve dificuldade para fazer a prova de recuperação, que é a última chance. Então, na 8ª semana, faz a prova de recuperação. Só vai fazer prova de recuperação o aluno que realizou a primeira ou a segunda chamada. Se você perdeu a data da primeira chamada e não quis solicitar a segunda chamada, porque você não concorda em pagar, ou porque você perdeu de novo o prazo, você não vai ter prova de recuperação. A recuperação é para recuperar a nota da primeira ou da segunda chamada. Então, se você não realizou primeira ou segunda chamada, não tem direito à prova de recuperação. Reprova, fica como reprovado nessa matéria, tá? E aqui, então, encerra a 8ª semana, como era no modelo anterior, mesma coisa, um mês. Um mês para estudar, um mês para fazer o esquema de provas. A diferença é que agora, como acrescentou a chance da segunda chamada,
né, o período teve que ser fracionado. Então, a gente tem uma semana, a quinta semana para a prova de primeira chamada, a sexta semana para a prova de segunda chamada, a sétima semana vazia para você poder relembrar conteúdos, caso você precise fazer a prova de recuperação na oitava semana, tá bom? Então, isso aqui vai facilitar muito, porque a gente teve muitos casos, alunos deixarem para fazer a prova, eu tenho um mês inteiro para fazer a prova, tem tempo, e acabar perdendo o prazo, não fazer a prova, e aí não tem direito à recuperação. Então, fracionando assim, se o aluno perde a prova de primeira chamada, ele já tem chance de fazer a segunda, né? Então, vai facilitar. Aí, lá no seu portal, voltando lá para a nossa tela de prazos, você vai ver isso daqui, ó, bem explicadinho aqui, logo no topo da disciplina. O período para você estudar é do dia 12 de agosto ao dia 10 de setembro. Um mês, né? 4 semanas certinho. E o período de prova é do dia 11 de setembro até o dia 17 de setembro, ou seja, uma semana. Se chegar nesse período aqui você não fizer a prova, o sistema vai abrir aí a prova de... ainda não dá para ver, ó. Mas ele vai abrir a prova de segunda chamada para você solicitar. E aí vai ter uma semana, que vai ser na sequência dessa semana aqui, ó. Porque vamos olhar as datas. 17 de setembro é uma terça. Então, vai começar de 18 de setembro a 25 de setembro para fazer a segunda chamada. Aí, se você for bem, beleza, terminou. Se não, se você for precisar da recuperação, você vai ter uma semana livre, que vai ser de 26 de setembro a 3 de outubro, para você relembrar os conteúdos. E aí você vai fazer a prova de recuperação do dia 4 de outubro até 11 de outubro. E aí encerra essa matéria. Tá bom? Deu certinho? Um mês para estudar, um mês para provas. Se você vê aqui como a gente calculou que termina 11 de outubro, olha, você começou 12 de agosto, 12 de setembro, 12 de outubro, certinho 2 meses. Tá bom? Depois, tem um outro pequeno resumo aqui, ó, que mostra essa questão de cursar, né? Ó, cursar a disciplina em 4 semanas, cursar a prova de primeira chamada na quinta semana, cursar a prova de segunda chamada na sexta semana e a prova de recuperação na oitava. Então, tá vendo que pulou a sétima aqui no meio? É justamente o prazo que você vai ter aí para relembrar os conteúdos. E após 5 disciplinas cursadas nesse mesmo esquema, né, 5 matérias, você vai ter as férias de 30 dias. E aí recomeça um novo semestre, tudo na mesma estrutura, tudo de novo, tudo igual. Tá bom? O portal é bem simples, bem intuitivo, né? Enfim, dentro da disciplina, aqui, ó, tô estudando a unidade 1, tô na aula 1, tive uma dúvida. Você tem o botão aqui em cima para mandar mensagem para o seu tutor. Então, se você quiser colocar, por exemplo, aqui, né? Primeiro ele pergunta se você quer enviar uma dúvida, uma crítica, um elogio. Vamos supor que seja uma dúvida. Você vai escrever, vai poder colocar anexo, como se fosse um e-mail mesmo, né? Uma forma aí para você ter acesso ao seu professor à distância, né? Ao seu tutor. Aqui no Polo, a gente consegue tirar dúvidas de toda a operação, né? Como executar a tarefa, como realizar a atividade, como entregar o trabalho, enfim, né? Agora, se você tem uma dúvida, como eu não entendi o exercício 3 dessa unidade 1, eu não entendi como é que eu faço o trabalho, eu tenho dúvida de como responder o exercício que está na aula 3, no exemplo que está na aula 3, enfim. Qualquer dúvida pedagógica tem que ser encaminhada para o tutor através da mensagem dentro da aula que você tenha dúvida, tá? Porque aqui no Polo a gente não tem um professor para cada matéria, para cada curso, para cada semestre. Como é à distância, os professores também são correspondidos à distância. Então, você tem que enviar a mensagem aqui e aguardar o prazo para a resposta dele. Acho que normalmente são 3 dias úteis, tá? De prazo para responder. Tá bom?
Espero que tenha ficado claro essa questão da prova, é super importante, né? Os alunos antigos que estavam acostumados ao período inteiro de 30 dias, sem essa divisão de primeira chamada, segunda chamada, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não deixem de perguntar. É super importante a gente estar sempre alinhado, tá bom? Um abraço para todo mundo, bons estudos!